Fala, meninos, tudo bom? Vou falar pra vocês. Tinha falado pra vocês que eu ia gravar uma videoaula, né, da última matéria do trimestre, então, no final 1. Vamos dar sequência da última matéria. Quem não é, seja bem-vindo, né? Meu nome é Camila, sou mestre em farmacêutico, mestre em ciências de materiais, estou fazendo doutorado em imuno e parasita. Então, assim, dou aula, ministro aula, né, atualmente de química analítica, nessa faculdade aqui, ó. Tá? E vamos gravar um videozinho para vocês aprenderem um pouco de análise gravimétrica, tá? Ela é uma matéria da química analítica, e aí a gente precisa entender o que seria essa análise gravimétrica. Porque a análise gravimétrica, ela é basicamente a parte experimental, ela é uma parte experimental, apesar de ter cálculos, né? A gente vai ver a parte teórica, a gente vai ver que é um experimento que vai fazer com que a gente consiga detectar a composição, uma composição química de alguma coisa. De uma maneira bem simples, assim, de falar, porque eu sou meio assim com aqueles termos meio químicos, né? Vocês, meus alunos, vocês sabem que eu tento simplificar o máximo que eu puder simplificar. Então, o que seria essa gravimetria? É um método analítico, da química analítica, né? Em que a gente tem o quê? Tem uma amostra. A amostra é o quê? Tudo que eu tenho ali. E eu quero detectar o quê? O analito, uma parte, uma porçãozinha do que eu quero ali. Ah, eu tenho um soro fisiológico, eu quero saber quanto de cloro eu tenho ali. Entendeu? Ah, eu tenho, sei lá, uma liga metálica, eu quero saber quanto de prata eu tenho ali. Então, assim, a gente consegue determinar exatamente aquele analito que eu quero procurar. Tá? Então, a gente pesa ele e, através do peso dele, da massa dele, a gente consegue achar a porcentagem dele em alguma coisa. Tá? Então, ela pode ser realizada através da perda de peso, quando ocorre evaporação ou volatilização, os nomes, tá? De um composto separado dos interferentes. Tá bom? Então, assim, uma grande parte das determinações gravimétricas refere-se a transformações de um elemento a ser determinado em um composto estável e puro para que possa ser convertido para de uma forma apropriada para a pesagem. E a gente vai ver como é que a gente faz isso aí, tá? Então, assim, ela vai se basear no cálculo, tá, da porcentagem das espécies envolvidas. Então, eu tenho a quantidade de cada um que eu tenho ali, tá, através da massa do reagente, como eu já tinha falado para vocês, tá? Então, eu consigo achar uma substância em uma mistura. E é isso que eu preciso. Então, por igual eu falei para você, como determinar o teor de sódio, cloreto de sódio no sal de cozinha. A gente sabe que tem um iodo lá também, né? Lembra do bócio? Para não desenvolver bócio, né? Coloca-se o quê? O iodo no sal de cozinha, que é sal de cozinha iodado. Então, se eu quiser saber só a quantidade de cloreto de sódio, eu tenho como achar, tá bom? Através de análise gravimétrica. E a gente pode fazer dois tipos de análise, tá? A titulação por precipitação e a análise por combustão. A gente vai dar uma preferência para a titulação por precipitação. Então, a gente vai ver o que? A quantidade de titulante necessária para a precipitação completa do analito vai indicar o quanto o analito está presente ali. E a gente vai. Eu fiz até um esqueminha assim para mostrar para vocês como que é cada um, tá? Então, quando a gente tem a gravimetria por precipitação, tá? O analito ele é convertido numa substância pouco solúvel, tá? Porque se eu quero que ele precipita, eu tenho que fazer com que ele não dissolva ali naquela minha substância, né? Ele tem que ser pouco solúvel. E aí ele é precipitado, o precipitado, né? Ele precipita, perdão, ele precipita, ele é filtrado e lavado, remova as impurezas dele, aí ele fica na sua forma pura, e aí eu consigo, tá? Pesar ele e saber o quanto eu tenho ali. Eu não falei para vocês, eu não tinha falado para vocês a análise por combustão, até porque a gente está dando foco, tá? Na gravimetria por precipitação. Outro vídeo eu gravo falando de por combustão, análise por combustão, porém, para os meus alunos importa essa parte aqui, tá? Então, na gravimetria por precipitação química, né, eu devo isolar o meu analito. Isolar o quê? Quem eu quero achar ali na forma, tá? Quem que eu quero ali. Então, o que acontece? A gente segue uma seguinte ordem, que seria a precipitação, a filtração, lavagem, aquecimento e, por último, a pesagem. Então, aqui, ó, eu coloquei até um esqueminha para vocês. Eu tenho a minha amostra, eu vou colocar um agente precipitante. A gente vai ver que nós temos dois tipos de agentes precipitantes, tá?
Eu vou pôr agente precipitante por quê? Para fazer com que aquela minha substância ela fique insolúvel. Então, ela vai se transformar em um sólido e descer. Lembra quando vocês põem sal na água, vocês vão colocando, 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 e fica aquele corpo de fundo? É isso aí, tá? Então, eu vou colocar alguma substância que é considerada agente precipitante, que vai fazer, isso vai depender do que eu quero achar também, tá? Isso vai fazer com que precipite, tá bom? E aí a gente vai ter uma forma sólida, olha ali, ó, lá no cantinho, tá vendo? Eu vou fazer o quê? Eu vou filtrar. Filtro por quê? Porque a parte sólida vai ficar lá em cima, ou no meu filtro, ou no meu papel filtro, tá? Essa filtração, ela pode ser filtração normal, filtração a vácuo, pode ser qualquer tipo de filtração, mas é lá, ó, tá vendo? Filtrou, separei a parte sólida. O que eu vou fazer? Vou esperar essa parte sólida secar, porque eu quero que a água que está presente ali, o solvente ou outro solvente que está presente, ele evapore e fica somente o meu analito, tá? Quando eu tiver o meu analito, o que eu vou fazer? Calcular ele. Peso ele e calculo quanto tem ali, tá? Então, quais são os tipos de agente precipitante que a gente tem? Tem dois tipos de agente precipitante, tá? O reagente específico e o reagente seletivo. Os específicos, eles são raros, tá? E eles vão reagir com uma única espécie química, tá? Então, eles vão pegar apenas aquela espécie química. Então, um deles, tá? Coloquei um exemplo, é de metilglioxima, tá? Ele é específico para o níquel e meio básico. Então, a gente pode pegar esse reagente e colocar para precipitar ali, ele vai precipitar o níquel, tá bom? E a gente tem os reagentes seletivos, eles são mais comuns, tá? E acho que uma quantidade ilimitada de espécies, tá? Principalmente, coloquei aqui um bem tranquilo, que a gente já viu em titulação de precipitação, que é o nitrato de prata. Lembra que a gente falou lá na titulação de precipitação da argentimetria, que o nitrato de prata ele é o titulante mais utilizado, por quê? Porque ele ajuda ali, né, a precipitar. Então, ele geralmente a gente vai achar que ele cloreto, brometo, iodeto, a gente consegue verificar através do nitrato de prata, tá? E esses agentes precipitantes, ele tem que ter alguma característica bem interessante. Essa parte da teoria é bem interessante para colocar em prova, viu? A prova tá bem aí e é isso. Tá? Então, além da especificidade e seletividade, ele tem que ser específico para aquele composto que eu quero achar e ele tem que ser seletivo. Eu tenho que selecionar aquele composto ali, ó, para eu poder precipitar ele. Então, ele tem que ser específico e ele tem que ser seletivo. Ele tem que reagir exatamente com aquele composto. Tá? Então, o reagente precipitante ideal, ele deve reagir com esse analito para formar um produto que vai ser o quê? Como que esse produto tem que ser? Tem que ser facilmente filtrado e lavado, né? Tem que ser o mais puro possível, porque eu quero determinar aquela substância, tá? De solubilidade suficientemente baixa, para que eu não perca o analito durante a filtração, porque quando eu for filtrar, eu vou lavar, certo? Eu vou lavar aquilo ali. Então, eu preciso que ele não reaja aquilo ali e desça, né? Saia junto com a lavagem, tá? Não reativo com os constituintes da atmosfera, claro, senão eu vou perder constituinte para o ar, não quero isso. De composição química conhecida, ou seja, eu preciso saber o que eu tenho ali depois que eu lavei, que eu sequei, tá? Porque eu preciso saber o que tem ali. Se eu não souber como que eu vou saber que o produto que eu quero, o analito que eu quero está ali, né? Ele tem que estar estável, não higroscópico, que não ser volátil também. E deve ocorrer uma reação completa, tá? Nas condições de análise. Eu coloquei aqui, tá? Alguns íons que podem ser determinados por gravimetria, tá? Então, por alguns que podem, então, por exemplo, eu quero achar o ferro. Aí o precipitado formado é o hidróxido de ferro, tá? E a gente pesa o óxido de ferro. Só que a gente tem alguns interferentes, tá vendo? Então a gente tem, tá? As substâncias que a gente pode analisar, o precipitado que vai formar, o que vai pesar, porque quando a gente ocorre, né, a pesagem, ocorre a evaporação ali, né? A gente vai ter a pesagem, pode ser que eu perca alguma coisa, e quais são os interferentes que podem ocorrer contra eles. E aí a gente consegue calcular, tá? Essa análise gravimétrica. Nesse momento, eu não vou passar para vocês os cálculos, tá?
porque não é tão interesse o cálculo para esse momento da matéria que eu estou com meus alunos, e para você que estiver assistindo, depois a gente também, eu posso fazer um vídeo só dos cálculos, tá? Não tem problema não. Mas assim, como que a gente vai fazer? A gente pode fazer de duas formas. Essa fórmula, tá? Seria a massa do constituinte, que é o que eu quero achar, né? A massa da amostra do constituinte, que é o que eu pesei, né? Eu pesei a massa da amostra total vezes 100. Ou você pode colocar bem assim, a amostra a massa da amostra está para 100, assim como a massa que eu pesei está para X. Regra de 3, básica, simples, tranquila aí, zero bala. Bem de boinha, bem de boinha, de boinha, de boinha mesmo, tá? Só que, como nem tudo são flores, nem tudo é tranquilo, né? Nem tudo poderia, mas na química, nada vai ser tão fácil assim. Mas não é tão difícil, porque o que acontece? Eu falei para vocês o seguinte, aqui ó, eu quero uma substância, só que muitas vezes eu não consigo tirar ela extremamente pura ali, e eu peso outra, tá vendo? E aí eu consigo fazer o quê? Eu preciso fazer o quê? Um fator de conversão. Como que eu vou fazer esse fator de conversão? É como se eu fosse achar estequiometricamente essa diferença. E aí eu vou multiplicar pelo valor pesado lá, tá? Por quê? Eu achei a massa do analito, é o que eu gostaria. E a massa da substância pesada, a massa do analito, né? Eu tenho a massa do analito e a massa da substância pesada vai ser outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, não sei se dá para ver, aqui que tampou um pouco o slide, tá vendo? Mas, por exemplo, ali no ferro, eu quero achar somente o ferro. Porém, eu tenho a substância que eu pesei é o óxido de ferro. Então, eu vou fazer isso através da massa molecular, tá? Então, eu pego a massa molecular do ferro, tá? Pela massa molecular do ferro 2 ali, ó. Só que o que acontece? Eu não tenho dois ferros. Se eu tenho dois ferros, eu tenho que multiplicar o ferro ali, ó, o primeiro, por 2. E aí, através da massa molecular, eu consigo fazer esse ajuste, tá? Porque aí eu consigo organizar como se eu tivesse pesado só o ferro. Eu ajustei estequiometricamente o que eu precisava ali, tá bom? Tá bem ali, ó. Vocês conseguirem ver, tá? Então, eu consigo fazer esse ajuste estequiométrico e aí eu consigo achar realmente qual é a porcentagem que eu tenho ali do meu analítico naquela amostra, tá? E aí, nós temos algumas vantagens e desvantagens para encerrar o nosso vídeo, tá? Quais são as vantagens? Ele é um método, eu gosto de pôr em prova, hein? Porque meu aluno sabe que isso aqui, ó, é bom pôr em prova para vocês saberem a importância desse método, tá? Além das questões das contas, mas nesse caso vai cair só, se cair só teoria, tá? Vai cair só teoria. Então, vantagens. O método permite exatidão elevada. A instrumentação é simples e barata, porque a gente não está trabalhando com nenhum instrumento muito complexo. É filtro, é uma bureta, um Erlenmeyer, um Becker, são coisas bem simples, tá? O método, ele é absoluto e não precisa de padrão, tem que ver a balança também, tá? Não precisa de padrão, então precisa de algum padrão só do agente precipitante, tá? Que é o específico para aquilo que eu estou procurando, tá? Porém, ele tem algumas desvantagens, tá? Que são procedimentos laboratoriais demorados, eu não faço, por exemplo, em 5 minutos, eu preciso realmente fazer toda essa sequência, né? Eu não consigo achar traços, por exemplo. Eu consigo pesar a massa, mas, por exemplo, tem traços, ou seja, aquela quantidade muito, 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 muito pequena, assim, que, passou por aqui, entendeu? Seria o traço. Então, eu não consigo achar, eu consigo pesar uma substância considerável, né? Pode ocorrer erro no processo de precipitação, pode sim ocorrer alguns interferentes, né? E perdas de precipitados na parte da transferência, da precipitação, da filtração, da secagem, isso aí pode ocorrer um pouco de perda e não uma diferencinha, tá? Mas basicamente é isso. A parte de conta não vai ficar para agora, para esse vídeo, mas a análise gravimétrica é basicamente isso aí, tá? Bem tranquilo, bem fácil, bem de boinha, tá bom? É uma análise química da química analítica para detectar a massa de uma determinada analita e um constituinte. E para isso a gente precisa saber qual é o método químico que a gente faz para isso. E seria isso. Beijos, até a próxima.